Pessoal, estão saindo por aí vários vídeos a respeito de problemas relacionados à 13ª e 14ª gerações da Intel, de processadores com problemas de estabilidade, problemas de oxidação em vias, mas nenhum desses vídeos parece conseguir concatenar exatamente todos os problemas e tudo que você precisa saber e quer saber a respeito dessa temática. Eu vou colocar aqui para vocês o que a gente vai abordar no vídeo de hoje e, apesar dele ser um vídeo com o resumo, ele vai ser extremamente detalhado, pelo que eu já peço, obviamente, o like de vocês e os comentários sobre quaisquer dos pontos que a gente teça aqui, que vocês queiram acrescentar alguma coisa e que, de repente, até tragam novas ideias de vídeos em continuidade. A gente está aqui com um 14.600K e um 14.900KF, que a gente vai poder testar em agosto para saber qual que será a repercussão em termos de performance nesses processadores após as correções. Mas vamos aí para a tabela de assuntos que a gente vai tratar no vídeo de hoje. A gente vai falar sobre qual é o problema, a parte técnica dele, os preceitos que fazem com que a Intel ache que é disso que se trata. Nós vamos falar quais são os processadores afetados, tá? A gente vai falar não apenas de quais modelos, mas também o quão cada um é afetado, segundo alguns dados. A gente vai falar sobre o fix, né, sobre o conserto disso, como que isso é possível, se isso vai sair, quando, se afeta ou não o que já saiu, etc, etc. E também a gente vai falar sobre as consequências disso para a Intel, tá, pessoal? E aí tem toda a história até o momento, além do que isso pode acarretar e já tem acarretado a Intel no momento atual. Lógico que a gente vai começar logo depois do recado dos nossos patrocinadores. GVGMall.com, esse é o site confiável e seguro para você comprar as suas chaves de Windows 11, Windows 10 e pacote Office. Você pode optar pelo Windows 11 Pro por R$ 124 usando o cupom PCF25 ou ir no Windows 10, que é mais barato, sai por R$ 86 usando o mesmo PCF25 e fazer aquele upgrade para o Windows 11 gratuitamente. Sem esquecer também que o pacote Office sai por R$ 255 e o cupom do PCFX também vai. Eu recomendo para vocês que usem os links que estão aqui na descrição para vocês entrarem na GVG Mall e fazerem a festa, não tendo mais aquelas limitações chatas de quem não ativa o seu Windows e não tem um Windows original. Com relação ao problema, existem duas vertentes possíveis e as duas foram confirmadas pela Intel. Mas, segundo também a Intel, elas não são correlacionadas, ou seja, a justificativa de um problema não é a justificativa para o outro. Encontrar um problema não quer dizer que vai solucionar o outro. E esses dois problemas são basicamente os seguintes. Nós estamos falando de uma instabilidade. Essa instabilidade pode ser causada por um microcódigo que está solicitando para as placas-mãe tensão mais alta do que deveria, ou ao menos tensão mais alta do que alguns modelos, alguns silícios, né, selecionados não estariam aguentando. Isso é a parte do microcode. Se o seu processador ali está pedindo 1.5 volts de tensão e ele só aguenta 1.48, obviamente ele vai degradar pelo processo de eletromigração, que é absolutamente normal. Quem é overclocker já está habituado com isso, sabe do que se está falando, mas quem não é, acha que se está em estoque, está seguro. O problema é que a gente vai falar sobre esse estoque num próximo ponto. Além disso, nós temos a possibilidade da oxidação de vias, que, segundo a Intel, não causa instabilidade, é um outro problema. Esse problema é sabido desde 2023, não sabe a data ao certo, mas a Intel alegou que sabe desde 2023, então nós estamos aí praticamente um ano. No mínimo, nós estamos há 6 meses sabendo disso, 6, 7 meses. E só agora que a Intel está falando um pouquinho mais por conta do que o Gamers Nexus expôs, do Level 1 Tech também expôs. E daí a importância da mídia. Essa lógica do processo de oxidação, ela foi razoavelmente explicada aqui no Brasil e poucos canais se depararam para explicar um pouco disso. Mas basicamente, gente, é o seguinte. A oxidação ela é algo absolutamente natural no silício, porque se usa muito material metálico. Só que esse material metálico, que normalmente, no caso apresentado aqui, é o cobre, ele tem um contraponto, como se fosse um material químico que consegue vedá-lo, consegue atenuar a corrosão e a contaminação de vias
pelo cobre. Esse material é o nitreto de tântalo. Então, na hora que você está fazendo as vias, que são os desenhos do processador, isso a arquitetura internamente mesmo, a nanômetros, literalmente em nanômetros, essas vias, elas são inicialmente depositados ali a nível atômico, com camadas atômicas, o nitreto de tântalo, que é justamente como se fosse para forrar as vias e não deixar com que o cobre que venha depois, aquela camada de cobre que vem ali em cima, entre em contato com uma camada de cobre que está embaixo. Esse tântalo tem essa função. Só que o processo e diversas possibilidades com as quais esse tipo de processo pode ser feito, e a Intel usa esse processo atômico de deposição de camadas, desde os 45 nanômetros. Né? Olha aí onde nós estamos hoje, para onde começou a usar isso. E foi o ALD que permitiu que a Intel continuasse com a lei de Moore naquela época, dos 45 nanômetros. Tá? E aí o que ele faz é extremamente eficiente, porém, se o processo não for feito com todo cuidado, várias coisas podem acontecer. Nós podemos ter oxidação pelo tipo de material usado, por água, podemos ter oxidação pelo próprio cobre, a depender do que esse processo do ALD deixa de reagente. Tá? Então, essas possibilidades fazem com que não se saiba exatamente o que ocasionou, porém, a Intel sabe que isso estava trazendo defeitos em uma quantidade relativamente alta de processadores. Então, ela conseguiu concluir que isso estava no processo de fabricação. A questão é que modelos, a partir de um certo ponto, já tem isso corrigido. Então, já podemos chegar, segundo o que diz a Intel, à conclusão de que nem todos os processadores vão estar defeituosos. E, obviamente, que de um certo período, de um certo número serial para frente, não vai ter problema. A questão é saber se, depois dos updates de microcode, que podem reduzir a performance, se esses processadores novos não vão ter essas perdas, porque vão estar com um problema de manufaturação física corrigida, e se na hora de comparar um com o outro, a depender do processador que você pegue um usado ou não, se você vai ser beneficiado ou não com a performance total desse processador. Até porque, pessoal, a corrosão, essa oxidação, essa contaminação, ela pode ser influenciada pela temperatura, pela pressão, e conforme você tem um processador com mais consumo, em que você use mais temperatura, que a sua refrigeração não seja da mais adequada, essa corrosão ela pode ser acelerada. Mesmo que isso não ocorra de uma maneira que, digamos assim, em 2 dias eu vou conseguir corroer. Não, mas talvez você consiga em 1 ano, em 1 ano e meio, porque ela é microscópica, mas ela vai expandindo, a depender das condições que você está usando e os materiais que causaram essa corrosão, que chega um momento, que não é no momento que você simplesmente põe ele para funcionar e rodar, que ele vai demonstrar que está instável. Até porque nós estamos falando de processadores que já estão no limite do silício da Intel. Há uma correlação no funcionamento desses processadores entre tensão, corrente, energia, temperatura e performance, que é o clock. O clock ele vai ser determinado como o máximo possível, e é lógico que ele tem um clock máximo, ele não pode ser infinito, porque aí existe um limite do próprio silício. Esse clock máximo ele vai ser atingido se as outras grandezas não chegarem na limitação estabelecida. Como eu falei, temperatura, tensão, corrente e energia. A Intel coloca como energia limite 253 watts por 14.900K, por exemplo. E aí, quando ele chega nesse limite de temperatura, pronto, não vai mais aumentar a clock, não vai mais aumentar nada, vai ficar mais ou menos ali. E se ele se mantiver por muito tempo, a depender dos settings que você coloque, 56 segundos, 96 segundos, ele vai reduzir esse power target, esse alvo de energia, para 125 watts, a depender das suas configurações. A configuração que a Intel recomenda hoje gira em torno não apenas do Power Target, né, que já foi superado de 253 watts pelo MCE, né, que é o Multicore Enhancement, em algumas placas-mães, chegando a 320. Não só isso, ela recomenda que você saia de 253 para 188 no PL2 e 125 no PL1.
Isso foi o que foi registrado em um RMA de um cliente amigo nosso, lá do PC Facts, lá no Telegram. Ele repassou essas orientações e eles colocam para você colocar um ICC Max de 249 amperes, colocam para você meter 125 no PL1, 188 watts no PL2, e isso corrói a performance dos processadores. Então, imaginar que essas correlações fazem com que o seu processador em estoque funcione abaixo do que ele funciona nos reviews, porque usam de multi-core enhancement, porque o TDP está lá em cima, porque o power target está lá em cima, porque a corrente está lá em cima, realmente faz a gente pensar assim, sim, aí, qual é a referência de performance que a Intel quer que a gente saiba que é para o caso dos 14.900K, por exemplo? Será que eu posso usar essa referência de performance em 125 watts contra um Ryzen 7800X 3D, contra um Ryzen que vai sair agora 9950X, por exemplo? Ou será que ele vai dizer, não, pode usar PL agora? Como é que a gente vai saber? Fora que esse processador, ele vai diminuindo a performance à medida que, dependendo do ambiente, você tem uma temperatura alta. Então, toda essa correlação é complicada e só o tempo vai dizer o quanto que isso realmente vai fazer a Intel perder mercado e perder importância e confiabilidade em relação ao seu cliente. E ainda se ventila a possibilidade de, pelo fato de os cores dessa nova geração, da 13ª e da 14ª, compartilharem uma linha de alimentação, uma trilha de alimentação com Ring Bus, que o problema acaba sendo sentido no Ring Bus e não nos núcleos. Então, quando o núcleo pede uma atenção, quem não está aguentando a priori é o Ring Bus e não o núcleo. Então, a Intel soltou as capacidades dos núcleos a um patamar que o Ring Bus, que é a arquitetura que faz rodar os dados dentro do processador, vai saindo de núcleo para o outro em forma de anel, por isso que é Ring Bus, em vez do Mesh LC, que é nos múltiplos cores, que faz de uma maneira diferente. É o Ring Bus que estaria dando problema, mas isso ainda não foi confirmado. Então, é isso que a gente sabe sobre o problema. A gente não consegue ser muito mais detalhado do que isso, só a Intel, e esse processo de investigação ele é demorado mesmo. Entretanto, se ele é demorado, não cabe a nós ficar esperando, cabe à Intel tomar uma providência o mais rápida possível para que esse prejuízo seja deles, não nosso. E aí vem a discussão do que é estoque, o que é overclock e o que é baseline. O estoque, teoricamente, era para ser o que a Intel determina, mas não é. O estoque, ou seja, o automático, vai depender da tua motherboard, da tua placa-mãe, vai depender da tua BIOS, vai depender da versão dessa BIOS, vai depender do VRM. Tudo isso está previsto no próprio site da Intel, pelo menos estava, né, em que ela entende que se algumas fabricantes de placa-mãe têm um VRM capaz de refrigerar suficientemente a corrente para o processador e entregar performance, entregar energia, ela pode colocar o TDP dele um pouquinho mais alto, ela pode colocar o power target dele um pouquinho mais alto sem problema. Só que agora a Intel disse, não, o problema é justamente esse, quer dizer, a Intel disse há um tempo atrás e hoje ela está querendo desdizer. Mas o estoque que você tem aí talvez não seja o estoque que a Intel quer. É menor. O baseline, a linha base, é o que eles querem. Que é aquilo que eu falei, 125 por 188 no 14.900K. E aí, gente, a gente já tem um novo termo, não é mais estoque over. O over é você aumentar a corrente, aumentar a tensão, aumentar a clock. E aí, né? Então a Intel está se reinventando aí para justificar uma falha dela em comunicação com o consumidor. E detalhe, essa falha só está exposta, nem é tanto pelo Gamers Nexus e pelo Level 1 Tech, é por causa do consumidor da Intel. O consumidor, não eu, não você. Lojas, fabricantes, servidores que estão reclamando em massa de falhas nesses processadores. Tá, mas quais são os processadores que foram afetados? Qualquer processador de 13ª e 14ª gerações com 65 watts de TDP ou superior é possível ser afetado. E aí vocês vão dizer assim, não, Marco, peraí, não, você não está me dizendo que um processador de 65 watts que eu tenho aqui
pode ter esse problema, porque a maioria das pessoas não estão falando disso. Eles estão falando de 14.900K, 13.900K. Pois é, a questão é que, pelo TDP dos 14.900K, 13.900K ser muito alto, corrente muito alta, MCE está sendo utilizado, muitas pessoas estão usando em overclock, eles vão deteriorar mais rápido. E aí, lógico, eles vão começar a pipocar com 6 meses, 1 ano. Mas um 14.400F, ele já vai usar menos corrente, menos tensão, menos clock, e talvez ele não pipoque agora. Talvez ele pipoque daqui a uns anos. E é por isso que a Intel está dando um RMA com 2 anos a mais. Que é justamente eu dizer assim, não, então vamos, né? Porque é bem provável que processadores que não exijam tanta tensão quanto os top de linha venham a apresentar esses problemas futuramente. É por isso que ela tem que jogar logo essa BIOS para corrigir isso. Para pôr isso em perspectiva, eu preciso trazer para vocês os testes e perspectiva, né, da Puget Systems, que é uma empresa que vende PCs montados. Eles trouxeram dados a respeito da quantidade, né, do percentual de falha dos processadores Intel nas últimas gerações a título de comparação, já que a mídia está dando uma moral enorme para esse problema. Inclusive, esse é um dos motivos porque normalmente eu não falo desses problemas nem em AMD, nem em Intel. Vamos lá. Nesse gráfico, gente, vocês conseguem ver as falhas por mês de processadores de 10ª até 14ª gerações. E aí você vai ver que a 10ª geração Intel em azul praticamente não tem falhas, cara. Muito confiável. A 11ª ali, vermelha, ela já sofreu bastante. Bastante mesmo. Quase chegando em 15% de falha em um mês aqui. Qual é o mês? Agosto de 2021. Mas isso perdurou por um tempo. A quantidade de falhas da 11ª geração foi relativamente alta. A 12ª, eu diria até que é confiável, bem confiável, na verdade. A 13ª já aparece com uma certa quantidade de falhas, mas nada como estamos vendo na 11ª. A 14ª já aparece mais para cá, com uma falha mais preocupante, como vocês podem ver aí. E aí, assim, qual foi mesmo o defeito altamente espalhado, investigado, descoberto e repassado sobre a 11ª geração Intel mesmo? Pois é, eu não lembro de nenhum específico, mas parece que, pelo menos por enquanto, né, há um defeito que aumenta realmente em relação, por exemplo, à 10ª geração e 12ª gerações da Intel, a quantidade de RMA, a quantidade de retorno, a quantidade de falha. Mas ainda está dentro do que eu diria algo normal do risco do negócio. Vão falhar aqui, vão falhar ali, como os Ryzen 5000 falharam, como os Ryzen 7000 falharam. Ah, inclusive, tem um dado interessante no teste do Puget Systems. Vamos dar uma olhada. Olha, nós temos aí, na parte de vermelho, são os field failures, ou seja, as falhas em campo, tá? E temos em azul as falhas na loja. E, francamente, Ryzen 5000 e Ryzen 7000 tem mais número percentual de falhas do que Intel de 13ª e 14ª gerações. Intel 10ª geração e 12ª são excelentes, olha aí, a confiabilidade desses processadores. Mas os Ryzen têm mais percentual de falhas do que os Intel de 13ª e 14ª, que está todo mundo alardeando agora. E assim, eu não estou dizendo para não alardear. Todos esses defeitos devem ser investigados. Tudo isso deve sim estar na mídia. A gente tem que cobrar a Intel de providências. Mas não me parece ser algo que é um defeito muito além do que já aconteceu antes e do que está acontecendo com a AMD em Ryzen 5000, em Ryzen 7000, pelo que o Puget Systems está apresentando, tá, gente? Então, a gente simplesmente chegar e condenar logo a Intel pelo número de falhas não me parece ser correto. Mas o correto é condená-la pela prática que está tendo com o consumidor depois que a falha é descoberta. E as BIOS? Quando é que saem? Se teoricamente o problema é no microcódigo que aumenta a tensão e não deveria, eles vão pegar esse microcódigo, mandar uma diminuição de tensão para ele. Quando essa diminuição de tensão
como ordem de software, chegar nas BIOS das placas-mãe, isso vai ser resolvido. Mas resolvido de uma seguinte maneira, gente. Se o seu processador já sofreu com alta tensão, já teve o processo de corrosão e oxidação de vias e já está deteriorado, a instabilidade dele não será reduzida, não será diminuída e ele não terá um conserto. Você vai ter que lançá-lo em RMA, você vai ter que retornar ele para a Intel e a Intel vai ter que lhe dar um outro. Só que os processadores que você comprou e ainda não incorreram em deterioração, com essa BIOS vão não mais correr risco de deterioração. Essa forma de corrigir um problema baixando a tensão vai normalmente baixar tensão, consumo, energia, corrente, clock e performance. E é aí que a gente vai ver como que isso vai futuramente fazer com que esses processadores já não rendam o quanto a Intel fez eles parecerem render. E aí, será que essa BIOS vai chegar aí junto do review dos Ryzen? Será que os reviewers vão adotar Intel Baseline, Intel Stock ou Intel liberado por placa-mãe para ser a performance padrão desses processadores? É complicado, né? Então, isso tudo a gente vai ter que acompanhar. O processo de RMA não tem sido fácil, gente. Muita gente está reportando que a Intel tem se negado a dar um processador novo. Ela simplesmente pede para que a pessoa mude os parâmetros das placas-mãe, perdendo performance, em vez de dar um novo processador. Mas, ao mesmo tempo, a própria Intel, uma resposta ao Gamer Nexus, disse que o cliente deveria insistir no RMA até ter o seu pedido atendido pela troca do processador e aí receber um processador de um batch que não tem esse problema e aí usando com a nova BIOS ele vai estar absolutamente seguro. Se essa nova BIOS com esse novo processador vão manter a performance dos atuais sem as limitações, aí eu já não sei dizer. Lembrando que a Intel estendeu a sua garantia de alguns processadores de 3 para 5 anos. Ela está dando 2 anos de garantia por conta desse problema. As consequências disso para a Intel. Pessoal, a Intel ela vai amargar um grande prejuízo com relação a isso. Isso aí não há dúvidas. Mas esse prejuízo ele não é meramente no valor das ações, no seu valor de mercado, na valoração de seus produtos ao longo do tempo, mas também na sua confiabilidade com o consumidor e com o mercado. Eu sei que as ações da Intel reduziram 30% em 2 dias, voltando ao patamar de 2017, que coincidentemente foi o ano em que os Ryzen de primeira geração foram lançados, mas essa desvalorização não tem correlação direta com o caso da arquitetura de 13ª e 14ª geração, com todo esse problema, com toda essa problemática. Está relacionado a índices de valoração de ações de mercado que no faturamento estão piores, ou seja, ela teve uma redução do lucro. Isso tudo faz com que o investidor, e esse aí não tá nem aí, o investidor não tá dando lucro, mano, tchau, 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 dane-se, eu não quero saber se tu vende, quero saber o motivo, ele tá rasgando. Agora, por que será que a Intel deu prejuízo? Por que será que a Intel não está conseguindo convencer as pessoas mais a comprarem seus produtos? Por que será que isso tudo está acontecendo? Gente, isso vai muito daquele vídeo que eu falei uns dias atrás, de a empresa achar que está em cima, né, do ouro, achou a sua mina, não precisa mais fazer nada, quad-core é mais do que suficiente, eficiência energética não precisa ter, a lei de Moore já morreu, a gente não precisa de mais de 8 núcleos, colar processadores não é uma boa alternativa. Toda essa forma de trabalhar da Intel, achando que estava por cima da carne seca, fez com que chegasse esse momento e, ironicamente, ela volta para o momento em que nós tínhamos as suas ações em $20 e que nós tínhamos lançado o Core i7 7700K, o último quad-core da Intel high-end. Né? Se bem que na época dos high-end do 7700K, que o pessoal falava, sempre disse que ele era meramente topo do mainstream, mas ele era um processador intermediário, já que nós tínhamos aí o 6950X, etc. O que fica de lição, pessoal, é que nenhuma empresa, por mais poderosa que seja, consegue se eternizar no seu maior patamar o tempo todo, e isso vai acontecer com Intel, vai acontecer com AMD, vai acontecer com a Nvidia, que tá, né, em cima da carne seca agora, mas vai acontecer, a concorrência vai bater. Se não trouxer inovação, não conseguir quebrar esse nível de inflexão aí para sempre estar trazendo mais ganhos,
o consumidor não usa, não compra, não consegue se fidelizar, e aí com o tempo os números ficam ruins e o acionista, que hoje a Nvidia, por exemplo, dá todo o valor para o acionista, e o acionista vai simplesmente sair, tchau, não tem paixão, não tem amor, não tem nada. Né? Então, muito alinhado com o vídeo que a gente fez recentemente. Além disso, a importância de outlets de mídia, né? Ou seja, de reviewers que trabalham em prol do consumidor, que investigam, que são financiados pelo próprio consumidor, porque tu já pensou se Gamers Nexus e Level 1 Tech fossem financiados pela Intel, patrocinados pela Intel, ele não ia falar nada. Né? E aí a gente ia ficar em bundas, porque enquanto a gente estava sozinho como indivíduo nos fóruns, a gente simplesmente era excluído, banido, não interessa. Quando o Gamers Next já passou a fazer parte da roda, aí já começou a ficar diferente. O Igor's Lab trabalhou no material, o Level 1 Tech, o Buildzoid, todos eles foram trabalhando, e aí só agora que a mídia brasileira, já, e aí no meu caso eu me incluo, já com dados mais correlatos, né, com muito mais informação que a gente consegue falar sobre o assunto. No meu caso aqui, eu tenho 14.900 KF, não teve problema nenhum, então, normalmente o que eu costumo fazer é, eu só falo de problemas que eu consiga replicar aqui. Esse problema eu não tive, não consegui replicar, mas diante de toda essa esquemática que se viu na mídia, eu resolvi trazer esse vídeo para falar de uma maneira mais técnica, mais aprofundada com vocês, tanto é que nós estamos indo aí para mais de 20 minutos de vídeo, para que vocês consigam sair daqui entendendo o que está acontecendo, para que a gente possa ter uma discussão um pouquinho melhor, um pouquinho mais profunda, e que a gente, em novas pesquisas e novas informações da Intel, a gente consiga ter um filtro melhor. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, muito obrigado por ficar até aqui. Se vocês ficaram, já deixa o like. Pô, não custa nada, não dá... mano, é no celular aqui, é rápido. Deixa esse likezão pra gente aí, tá bom? E compartilha esse vídeo nos fóruns, nas discussões nos grupos, pra galera que tá defendendo a AMD, defendendo Intel, para que a gente possa aumentar o nível, né, do Porradal, tá bom, pessoal? Um grande abraço, até a próxima.